Fala meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo para mais um vídeo resenha aqui no canal Leia Mais, Leia Muito, e hoje o livro é A História da Ciência para Quem Tem Pressa, de Galileu a Stephen Hawking, em 200 páginas. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre este pequeno, mas muito bem produzido livro. Bom, editor aqui Valentina, então, como eu sempre mostro, capa do livro, a famosa lombada aqui do livro, temos a contracapa também. Bom, o próprio nome fala, né? Primeiramente, a capa ela é muito bonita, deixa eu dar um zoom aqui próximo de você. Então tem aqui os pensadores, tá certo? O projeto gráfico é muito bem produzido desta capa. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui atrás também, tá aqui. E diz assim, né? De 2.500 anos de descobertas, os feitos dos grandes cientistas, desde os tempos antigos até a era moderna, né? Então, quais são os pensadores, os cientistas? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Mas antes, as editoras Nicola e Meredith, acho que é isso, que é assim que pronuncia, né? Essas duas editoras, escritoras, na verdade, aqui do livro, tá certo? Bom, a Nicola, ela escreveu e editou diversas obras de teor histórico, de não ficção, entre as quais uma série de livros sobre a história da ciência e da filosofia. Meredith é escritora e editora residente em Londres, tá certo? Bom, mais uma vez, você está com pressa, você trabalha, estuda, assim como eu, você tem uma vida super corrida, então este livro é para você se você quer pegar conceitos iniciais não no sentido básico, mas conceitos que toda pessoa precisa ou gostaria de saber a respeito da ciência, tá certo? Durante todo este tempo. Bom, aqui no sumário, qual que é a ideia do livro? Após a leitura, lógico, né, eu percebi que o livro ele é dividido em um capítulo só de astronomia, um capítulo só sobre matemática, um capítulo sobre física, um capítulo sobre química, um capítulo sobre biologia e um capítulo sobre o ser humano e a medicina, tá certo? E ele vai fechar o 7º capítulo com geologia e meteorologia. Então perceba, são 7 capítulos aqui neste livro de 200 páginas, mais precisamente 196 páginas, englobando grandes áreas das ciências duras, exatas, que eu quero dizer, até mesmo a biologia e a geografia entraram aqui. Então, primeiramente ele vai dar um apanhado, uma introdução, falando sobre o que é ciência, o que vinha a ser ciência, os principais pensadores, os principais filósofos da época. Já vai introduzir aqui alguns conceitos logo na introdução, que é astronomia, né, e cosmologia, uma visão científica do universo, porque depois de ler esse livro e ler livros de não ficção, que falam sobre o universo, enfim, eu gosto também desse tema, eu percebo que tudo começa com astronomia, tudo começa quando o cara observando o céu, quando o cara observando ali a água caindo da chuva. Então tudo começa com a observação e passa pela astronomia. Então esse capítulo ele vai falar sobre a astronavegação e a era da exploração, ele vai falar sobre Johannes Kepler, vai falar sobre Galileu Galilei, ele vai desde Aristóteles até Stephen Hawking nesse capítulo de número 1, tá certo? Ele já abrange assim os principais pensadores. Algo que eu achei interessantíssimo aqui neste livro e eu não esperava encontrar, são pensadores, são filósofos, são físicos, enfim, são cientistas do Oriente, tá certo? Porque a gente conhece muito aqui o Ocidente, né? Galileu Galilei, Bruno Giordano, Newton, o próprio Einstein, enfim, Aristóteles, então Demétrio, se eu não me engano, né, o grego, os que começaram a pensar sobre o átomo, se eu não me engano. Então a gente conhece muito, pelo menos eu, né, eu falo a gente, mas pelo menos eu conhecia muitos pensadores aqui do Ocidente, né, voltado aqui para o Ocidente. E este livro não, este livro também traz pensadores, cientistas do Oriente, muito interessante. Quando você estuda, né, ao ler alguma coisa sobre a Idade Média, você percebe que houve uma grande fusão entre as culturas, principalmente no Império Bizantino, tá certo? Onde o Império Bizantino procurou fazer esse intercâmbio entre o que eles aprenderam no Ocidente e trazer ali para o Oriente. Bom, isso aqui foi uma filosofada fora aqui do contexto do livro, mas então esse primeiro capítulo ele já vai fazer esse apanhado geral para você, ele já vai trazer para você desde ali de Aristóteles até Stephen Hawking,
tá certo? E é muito, muito interessante. Vai falar sobre supernova, sobre o Big Bang, sobre a origem. Bom, o capítulo 2 ele já vai falar sobre a matemática, os principais conceitos da matemática, como começou essa ciência, né? Porque a matemática, enfim, ela rege o mundo, né? Ela tem, eu digo assim, ela rege, ela descreve muitos conceitos, tá certo? Naturais, mas aí a gente já vai para a física, né? Que a física é isso, ela descrever conceitos naturais através de equações matemáticas. Mas o que eu quero dizer assim, que ele vai começar a falar sobre Euclides, né? O pai da geometria, aí você vai entender. Vai falar sobre René Descartes e as coordenadas que a gente conhece até hoje, as teorias dos números. Vai falar sobre a rede mundial de computadores, como surgiu, o porquê ela surgiu e como ela permaneceu ao longo do tempo. Tudo isso que eu estou falando, meu amigo e minha amiga, é assim, rápido, curto, direto, objetivo. Por exemplo, vou abrir aqui uma passagem, tá certo? Peguei aqui Galileu Galilei. Então perceba, ele vai falar sobre Galileu Galileu em uma página e meia, mais ou menos, tá certo? Então, um destaque aqui que eu já quero dar para você, por exemplo, nessa parte aqui que eu peguei do Nicolau Copérnico, onde ele fala sobre o heliocentrismo provocaria muitos protestos do público em geral e deixaria a igreja aflita, mas também sinalizaria o início da chamada revolução científica. Então perceba, são pontos diretos, objetivos, que realmente é para quem tem pressa, que não quer pegar e estudar, fazer física, fazer matemática, né? Mas vai lá direto ao ponto. Meus amigos, capítulo 2, então, sobre matemática. Capítulo de número 3 aqui, ele já vai trazer os conceitos da física, né? Do que são feitas as coisas. Então tá aqui um pouquinho claro, né? Mas física. Então vai falar sobre eletromagnetismo, sobre Michael Faraday, né? Maxwell, as ondas de rádio. Eu tô lendo aqui para trazer para você, né? A mecânica ondulatória, a bomba atômica, o bóson de Higgs. Além dele trazer a parte teórica, ele também traz a parte, por exemplo, que nem eu abri aqui, Galileu Galilei, né? Ele traz a parte de vida do pensador, não de todos, né, que ele cita aqui, mas de algum, onde nasceu, como viveu, qual faculdade frequentou, o que não frequentou. Então é bem legal também. Cara, você que vai fazer vestibular, acho que é uma mão na roda você pegar e ler assim para você revisitar alguns conceitos. E para que você trabalhe e estuda como eu e não vai fazer física, não vai fazer matemática, não vai fazer nada de exatas, digamos assim, vale a pena também. Capítulo 3, então, sobre física, tá certo? Muito bom. Capítulo 4, química. Né? Química, as autoras do livro, né, destacam a descoberta de elementos e compostos. Então vai falar aqui sobre a origem dos elementos, dos átomos, das moléculas, enfim, das ligações químicas, como surgiu, como deixou de surgir. Em cada introdução do capítulo, tá certo? As autoras, elas dão um contexto assim do que é, por exemplo, química. Então ele vai falar assim, química se ocupa do estudo dos diminutos componentes e assim vai. Então, no capítulo sobre física, o que é física? Ele introduz o leitor ao conceito. Aqui não tem jargões técnicos na leitura aqui do livro, não existe jargões técnicos. Então ele é bem tranquilo, ele é bem fácil de ler. Se você manter uma leitura de 34 páginas por dia, você lê em uma semana este livro aqui. Foi o que eu me propus a ler, né? Uma vez que eu trabalho aqui com Leia Mais, Leia Muito, eu procuro pelo menos ler um livro ali por semana para trazer as indicações aqui para vocês, tá bom? Então, capítulo 4 sobre química. Um capítulo que eu não gostei tanto, então eu achei um pouco chato, para falar a verdade, é o capítulo 5, sobre biologia e as características da vida. Talvez por eu não conhecer tantos os conceitos de biologia e os cientistas e as teorias, eu achei um pouco chato, tá certo? Mas isso faz parte da leitura. Às vezes você não gosta do livro como um todo, né? Uma parte ali você acha meio chata, outra nem tanto, e assim você vai alcançando maiores habilidades no momento que você lê o livro, tá certo? Então, capítulo 5, Biologia, as características da vida e na Terra. Então vai falar sobre Mendel, sobre Darwin, né, sobre a origem da vida, alguns conceitos aqui. Capítulo 6 vai falar sobre o ser humano e a medicina. Esse capítulo ele é interessante, que ele vai contar mais ou menos os primeiros registros das práticas medicinais, como que a galera fazia, que era meio raiz o negócio, era tenso. Para você passar por uma cirurgia na Idade Média ou até mesmo antes, era hardcore o negócio. Então ele vai falar sobre alguns conceitos aqui, o antibiótico, né? Sobre Linus Pauling, sobre a vacina da poliomielite, né? Enfim, sobre Freud até mesmo ele vai falar. Capítulo 6 sobre medicina e o ser humano. Bom, ele fecha com o capítulo 7, Geologia e Meteorologia. Eu também não gostei muito desse capítulo 7,
achei um pouco chato, mas enfim, a gente não gosta de tudo, né? E aqui é só a minha opinião, ela não é uma verdade absoluta, tá certo? Então o capítulo 7 fecha com geologia e meteorologia. Meus amigos, a história da ciência, para quem tem pressa, eu vou ler aqui para te incentivar a fazer a leitura. É um guia essencial para o leitor que deseja conhecer os resultados de milhares de anos de atividades e esforços na área da ciência. Realmente, o livro ele parte, né, de uma coisa básica. Cada capítulo, na verdade, ele vai do básico ao avançado e segue sim uma ordem cronológica de apresentação das teorias, de apresentação dos fatos. Tudo bem? Então fica aqui a minha indicação, a história da ciência para quem tem pressa, de Galileu a Stephen Hawking, espero que eu tenha pronunciado correto, em 200 páginas. Vamos lá, vamos aqui para a nota que eu darei para o livro. Lembrando que se você trabalha e estuda, assim como eu faço, eu tenho um e-book que eu criei aqui, vou deixar o link na descrição para te ajudar, para você manter uma rotina de leitura sem pressão, uma rotina de leitura de acordo com a sua realidade do dia a dia, tá certo? Eu montei esse e-book e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Bom, vamos aqui para a nota do livro. Lembrando que eu voltei a dar nota de acordo com a classificação do Scooby. Talvez você saiba, talvez não, mas o Scooby vai de 0, né? Enfim, de 1 a 5 estrelas. Eu não consigo dar metade ou fracionado, mas aqui nesse canal Leia Mais, Leia Muito, eu dou notas fracionadas. Vamos lá, eu pensei aqui na nota, né, da história da ciência para quem nem presta, levando a proposta do livro, vou dar aqui a nota de 3.7. 3.7, tá certo? Nem 4, nem 3,5, 3.7, a história da ciência para quem tem pressa. Agora eu quero saber de você. Você já leu esse livro? Sim? Comenta o que você achou. Se você gostou do livro, comenta. Não gostou, também comenta. Vamos trocar experiência. Tudo bem? Vamos juntos nessa por um Brasil que leia mais, leia muito. Um grande abraço, boas leituras. Valeu, fui!